Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender sobre o arminianismo, tá? Nós aprendemos, né, sobre o calvinismo, agora nós vamos aprender sobre o arminianismo, tá? Eu quero ler aqui a palavra de Deus em Mateus, capítulo 11, o versículo 28 somente. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Observa essa palavra, ó. Vinde. Então, quem tem que ir? Né? Então, esse é um ponto principal desse estudo do arminianismo. Na realidade, quando surgiu e quem foi o fundador dessa doutrina? Na realidade, esse nome vem de João Armínio, tá? Por isso que diz arminianismo, tá? Então, é uma escola de pensamentos, né, sobre a doutrina da salvação, né? E na teologia, essa doutrina da salvação é uma disciplina que chama soteriologia, tá? Tem a dos anjos, angelologia, a do Espírito Santo, pneumatologia, né? Então, essa é a doutrina da soteriologia. Tá? Então, João Armínio, quem era ele? Ele foi, na realidade, pastor e teólogo e professor, né, holandês. Ele é da Holanda, tá? Ele nasceu ali em 1560 e partiu dessa terra em 1609, tá? Então, tem 5 pontos principais do arminianismo, ou arminismo. Tá? 5 pontos principais, é isso que nós vamos dar uma analisada nesses conceitos. O primeiro ponto é o livre-arbítrio. Tá? Biblicamente está correto. Lembra que nós já começamos com vinde a mim? Então, ninguém é obrigado a ir, né? Então, Deus ele preparou a salvação, mas o ser humano, quando Deus já fez os seres humanos, inclusive os anjos, Deus ele fez com livre-arbítrio. Os anjos também, porque senão a terça parte dos anjos não tinha caído com o diabo, sabendo que o diabo é um anjo, tá? Ele é um querubim ungido, tá? Então ele foi criado também. Então os anjos caíram e Deus fez o homem com o livre-arbítrio. Então, verdade que lá em Gênesis nós observamos que Deus colocou o homem dentro do jardim do Éden e dentro do jardim tinha 2 árvores, a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, né? E ali Deus só deu uma ordem para o homem. Sabe o que é isso que Deus coloca em nossas vidas? Limite. Né? Não se aproxima dessa árvore. E aconteceu que eles se aproximaram. Isso aí é o quê? Livre-arbítrio. Tá? Deus não fez o homem robô. Na realidade é isso, né? Então, todos os pecadores, na realidade, sobre essa visão de livre-arbítrio, nós somos livres para aceitar a salvação ou recusar. Entende? A salvação está aqui na nossa frente. Ou eu aceito ou eu recuso. Né? Simples assim. Em João 3, né, ali no diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus expressou para Nicodemos: necessário é nascer de novo. Ele não impôs, mas ele só falou: necessário é nascer de novo. Isso aí, quem tem que tomar uma decisão realmente a pessoa. Então isso aí é o livre-arbítrio. O segundo ponto deles é a eleição condicional. O que é isso? Eleição condicional. A eleição acontece mediante a fé em Jesus Cristo. Então, a fé em Jesus, né? Então, isso Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. É a fé, né? Não precisa de dogmas, não precisa de nada. É nossa fé em Jesus Cristo. Isso é a eleição condicional. Terceiro ponto do ensino do arminismo é expiação ilimitada. Isso quer dizer, Cristo morreu por todos e não somente para um grupo de pessoas. Isso aí é tão verdade, né? Deus amou o mundo de uma tal maneira.
não é um grupo específico de pessoas. O calvinismo ensina isso porque é porta aberta, tudo fácil, tudo, e não é assim. Jesus falou que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. Tá? Então isso é expiação ilimitada. Deus enviou Jesus para o mundo, tá? Não é especificamente para a nação de Israel, tá? É para o mundo. Para todo aquele que nele crê, não pereça, não vai para o inferno, mas tenha vida eterna. Essa é a realidade. O quarto ponto, né, é a graça resistível. O que significa isso? O homem pode resistir à graça para não ser salvo. Isso aí o homem, a salvação está na frente dele. Ele pode resistir à salvação? Pode. O que é isso? Livre-arbítrio. Tá? Vou te dar um exemplo. Tinha 2 ladrões na cruz do Calvário, um do lado direito, um do lado esquerdo. Um deles reconheceu que Jesus era Salvador, o outro não. Entende? Aquele que reconheceu que Jesus era Salvador expressou-se: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus virou para ele e falou: hoje você vai estar comigo no paraíso. E o outro não quis. Né? Isso é livre-arbítrio, tá? Ou graça irresistível. Eu posso negar a fé. Várias pessoas negou a seguir Jesus. Lembra daquele jovem rico? Ele negou a seguir Jesus. Falou: não, eu prefiro ficar com a riqueza, não vou te seguir não. Né? Então isso é graça irresistível. A pessoa ela pode negar a salvação se ela quiser. Então isso também é livre-arbítrio. 5, último ponto para nós finalizarmos. Decair da graça. O que significa isso? Os homens salvos podem perder a salvação. É decair da graça, entende? Então nós aceitamos Jesus, é o primeiro passo, né? Pela fé, como nosso único e suficiente Salvador, mas nós, a partir desse momento, nós somos igual uma planta. Aceitamos Jesus, mas toda planta, ela tem que ser o quê? Apodada, ela tem que ser adubada, ela tem que ser cuidada, né? Senão ela não vai produzir. Né? Então a nossa vida espiritual para com Deus é a mesma coisa. Nós temos que, depois de aceitarmos o Senhor como o nosso único e suficiente Salvador, qual é o caminho? Batismo nas águas. Qual o outro caminho? Batismo no Espírito Santo. Qual o outro caminho? Os dons espirituais para a igreja. Qual o outro caminho? Participar da igreja, ouvindo a palavra, ser limpo pela palavra, porque só a palavra pode libertar. Então nós entramos num processo do que? De libertação. Né? Até a gente entregar o nosso espírito, morrer um dia na realidade, ou muito em breve acontecer o arrebatamento da igreja, nós todos estamos ainda num processo de libertação. Mas se eu morrer agora, como eu estou nesse processo de libertação, o que vai acontecer comigo? Nós somos salvos porque nós já aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então esse processo ele finaliza, nós somos salvos já, entende? Então é sobre isso, né, que muitas pessoas talvez não entendem. Tá? Então nós temos o livre-arbítrio. Se eu te falar algo para você, eu finalizo aqui. Deus já providenciou tudo para o ser humano. Tudo. Entende? Nós somos incapazes de ser salvos. Por isso que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Então Jesus, ele não é uma religião. Né? Jesus não é um dogma, não é religião. Ele é o Salvador do mundo. Se eu te falar algo, se você, na realidade, não encontrar Jesus agora, pelo livre-arbítrio, não tem problema nenhum. Você vai encontrar com ele lá no fim. Por quê? Porque só ele está no 3 tempos. Que tempo? Ele é o princípio, o meio e o fim. Né? Então, é melhor, na realidade, é um conselho até, é você encontrar com Jesus agora. Só ele pode preencher esse vazio, esse vácuo que tem dentro de você. Mais ninguém. Não adianta, não tem mais ninguém. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Esse é um pequeno ensino, né? E que Deus venha abrir aí o seu entendimento também. Até mais. Tchau, tchau.